de Isaías 42, do versículo 24. Quem entregou Jacó para tornar-se despojo? E Israel, falando do reino do sul e falando do reino do norte, aos saqueadores. Ele está fazendo uma pergunta: quem entregou aos saqueadores? Quem entregou aos assírios, aos babilônios? Porque a história é essa. Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei. A esperança, ela está de forma abundante e transbordante e frutificante na vida daqueles que obedecem a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho deles. Antes, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei meditam, não é só ler. Meditar, pensar, dissecar. Faz tirar uma tese dali de dentro. Medita na lei do Senhor de dia e seu prazer está na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Então ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. A sua folha não murcha, dará frutos na estação certa, e tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim o ímpio. Porque o ímpio é como a palha que o vento joga de um lado para o outro. É como a pá do moinho que é gerada de um lado para o outro. E o ímpio, eles não subsistirão na congregação dos justos. Mas já aqueles que confiam no Senhor, esses permanecerão. Eu estou falando Salmo 1 aqui, irmãos. Então nós estamos entrando em 2024, o ano da esperança. Estou perdendo a voz aqui, tem que ajeitar aqui, está meio... Então é o ano 2024, o ano da esperança. Só que para eu viver nessa esperança, nessa bendita esperança, eu preciso ter um coração quebrantado. E sabe quando você chegou ao nível de um coração quebrantado em que Deus se alegra? Aqui que é difícil. Para eu e você chegar a um nível de coração quebrantado que alegra a Deus, está escrito na palavra, Mateus 5:44. Mas eu digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva. Obrigado, filhão, som melhorou. Derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Está vendo que gentio sempre está numa categoria inferior? E nós éramos gentios, né, pastor Edgar? Nós estávamos numa categoria inferior. Então nós temos que ter esperança, amém? Mas para usufruirmos das promessas de Deus, precisamos ter um quê? Um coração
E para a gente saber que o nosso coração realmente é quebrantado, é quando nós começamos a orar, pedindo bênção sobre aqueles que nos amaldiçoam. Essa é por isso que existe sempre um termômetro do seu lado. Por isso que de vez em quando sempre tem um Judas na sua mesa. Ele é aquele que está dizendo aonde está o teu coração. Aquelas pessoas que se opõem a você, que se levantam contra você, que caluniam você, que desejam o teu mal, que quer ver a tua desgraça, quer ver a tua ruína, quer ver a tua falência, quer ver o teu sofrimento, quer ver você doente, quer ver você quebrado, quer ver você arruinado. Essas pessoas são justamente elas que é o termômetro do seu coração. Para você estar na condição de filho de Deus, vocês já ouviram falar muito, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus, então Deus vai permitir uma prova para ver se você é filho dele mesmo. Mateus capítulo 5, versos 45. Você é filho de Deus mesmo? Vamos ler o verso 44, versículo 45, os dois. Mas eu digo, ame os seus inimigos, e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Quem é que está trazendo esse ensinamento para a igreja? É o pastor Everaldo ou é Jesus Cristo? Eu estou citando a palavra dele, não é a minha palavra, não é a minha interpretação, não é uma filosofia minha. É Deus que está aqui falando ao meu e ao seu coração. Quer usufruir da bênção do Pai? Seja filho. Quer usufruir da bênção do Pai eterno? Seja filho do Pai eterno. Está na hora desse coraçãozinho mudar. Está na hora de dizer, eu sou crente, mas está na hora de mudar essa retórica. Sou crente, mas o meu braço não é. Sou crente, mas a minha língua não é. Ei, está na hora de permita o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Permita o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de você. Precisa acontecer uma mudança para que o sobrenatural aconteça. Aquilo que é natural precisa mudar primeiro. Para que um milagre, o extraordinário aconteça, aquilo que você pode fazer, você deve fazer. A palavra de Deus diz, antes de que você coloque a sua oferta no altar, se você vai depositar a sua oferta no altar e lembrou que existe uma pessoa que tem algo contra você, não é você contra ela, existe alguém que tem algo contra você. Vai até ela e peça perdão. Pastor, como que eu vou pedir perdão para alguém que quer o meu mal, não eu que quero o mal dela? O Senhor está te dando uma senha para você acumular brasas vivas na cabeça daquela pessoa. A palavra de Deus fala sobre brasas vivas. O que é brasas vivas? O apóstolo Paulo pega coisa natural para explicar as coisas espirituais. Nos povos antigos, uma forma de punir um transgressor era colocar uma panela na cabeça dele, e que ela entrava até mais ou menos aqui na cabeça da pessoa, e eles amarravam aquela pessoa e colocavam brasas vivas, vermelhas, dentro daquela panela, e aquilo começava a fritar os neurônios da pessoa, fritar o crânio da pessoa. Então aquela pessoa não tinha paz,
Era um tipo de tortura e morte. Então o apóstolo Paulo diz que quando você vai até a pessoa, ela que fez mal contra você, mas você chega nela e diz: me perdoa se eu fiz algo contra você. No momento ela não aceita, mas ela vai para casa. Quando ela chegar em casa, ela não vai conseguir dormir, porque aquela sua palavra, aquela sua atitude vai estar queimando nos neurônios dela. Por isso que Jesus diz: pega a tua oferta, deixe no altar, volte lá, reconcilie-te com teu amigo, com teu inimigo primeiro, e depois volte e coloque a sua oferta no altar. Faça isso. O porquê que Israel e porquê que Jacó, o reino do sul, o reino do norte, foi subjugado pelos seus inimigos? Por quê? Porque eles não quiseram dar ouvidos a Deus. E por eles não quererem dar ouvidos a Deus, eles viveram sem esperança. Perderam. Foram destruídos. Foram subjugados. Por quê, pastor? Porque não quiseram viver de acordo com a palavra de Deus. Isaías 42, verso 22. Mas este é um povo saqueado e roubado. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondidos em prisões. Olha a situação desse povo, fugiu, deixou sua cidade, deixou sua família, fugiu, foi ficar escondido em cavernas. Mas mesmo assim foram apanhados, foram pegos. Versos 22. Mas este é um povo saqueado, roubado, foi apanhado em cavernas, em esconderijos de prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-los, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Eles não tinham ninguém por eles. Irmãos, olha como as coisas mudam, pelo amor de Deus, preste atenção. Quem é esse povo que atravessou o Mar Vermelho aos pés enxutos? É o povo hebreu. O povo do Deus, um Deus que criou todas as coisas. Eles chamam de o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quem é esse povo que passou 40 anos no deserto? Não plantavam, não colhiam, mas não morreram de fome. Não fizeram açude, mas não morreram de sede. Não tinha negócios, não tinha lojas de roupa, mas as roupas deles não envelheceram. As sandálias não envelheceram. Quem é esse povo? É o povo de um Deus que eles dizem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o povo deles, é. Quem é esse povo que derrubou as muralhas de Jericó? Por 7 anos, 7 dias a rodear, uma vez por dia, deram uma volta. No 7º dia deram 7 voltas. E era impossível vencer aquele povo de Jericó, mas as muralhas ruíram, caíram abaixo, só com o grito deles. Quem é esse povo? É o povo hebreu. É o povo do Deus, que eles dizem, de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus deles. Só que aqui, no versículo 22, há uma mudança.